Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano, sejam bem-vindos aqui às nossas videoaulas. Né? Alguns de vocês já me conhecem, já tiveram aula comigo, eu sou o professor de História, da disciplina de História. E nós vamos estar juntos aí nesse ano um pouco diferente. Né? Não vamos estar em sala de aula aí nesse primeiro momento. E vocês já sabem que nós vamos trabalhar aí com os planos de estudos tutorados, né? Aquelas apostilas, aquele material que foi enviado para vocês, está dividido lá em 4 semanas, né? Então, cada semana vai ser trabalhado um dos conteúdos ali, né, da matéria de história. E nós temos também o aplicativo Conexão Escola e o programa na Rede Minas, o Se Liga na Educação, onde vocês vão ter uma aula lá, uma videoaula semanal, mas eu resolvi gravar também essa videoaula extra para os meus alunos para complementar aí a matéria e ajudar vocês com os estudos. Quero que vocês fiquem todos tranquilos, porque estamos todos nos adaptando aí, né? Esse é um caso extremo aí, né? Uma pandemia que tomou conta do mundo todo. Então todos estamos tendo que nos adaptar e tudo vai dando seu jeito, né? A gente vai se acostumando, vai aprendendo junto. Eu estou aprendendo, tive que aprender a fazer videoaula aqui, né? Vocês também estão aprendendo, vão ter que aprender novas maneiras de estudar. Quero que vocês fiquem bastante tranquilos quanto a isso, que vai dar tudo certo, tá? Vamos começar a nossa matéria? Nossa primeira matéria do nono ano o título é Crise no Império e Construção da República. Eu vou falar um pouquinho sobre a matéria que vocês estudaram no ano passado, no 8º ano, sobre o Império, Segundo Império ali, né? Período que o Dom Pedro II era o imperador. O que estava acontecendo, aquela crise que vai acontecer ali naquele momento, até chegar ao fim do Império e o início do outro período da nossa história, que é o período da República, tá? Do Brasil República, certo? Então vamos começar aqui, né? A crise no Império e a construção na República. Durante o Segundo Império, a gente vai ter o avanço ali de um movimento que é chamado movimento abolicionista, que é o que lutava contra a escravidão, né? Pediu o fim da escravidão, e também um outro movimento, o movimento republicano, né? Que é uma forma de governo diferente da monarquia, né? A república é um conceito aí que vem lá do Império Romano, né? Lá da Antiguidade, na Revolução Francesa também passou por uma transformação ali, mas o conceito de república é o que entende o patrimônio público como sendo um bem de todos, um bem público, ou a coisa pública. E aí essa ideia da república está associada também à questão da democracia, né? Onde o povo vai participar do governo, vai eleger pelo menos seus representantes, pelo menos na teoria, nesse princípio é assim, e é contra o sistema atual do governo, o sistema que tinha até então no governo, que era o império, né? Uma monarquia com o poder centralizado na mão do imperador. Essas forças então vão ganhando, esses assuntos vão ganhando força, esses movimentos vão ganhando força aí no século XIX, e o imperador o império em si ele vai entrar em conflito com uma série de gente que vai causar a crise no império e a sua queda, né? Nessa ilustração aqui nós podemos ver aqui ao lado, nós podemos ver ali o Dom Pedro II sendo derrubado do trono, né? Que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? O imperador ele vai então se envolver também com um conflito internacional, a Guerra do Paraguai, vocês já estudaram no ano passado, né? Mas só para relembrar, na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai ganhando força, né? E até então existia no Brasil as guardas nacionais, o exército brasileiro não tinha tanta força política e não tinha tanta participação política. E o exército brasileiro sofreu muito, né? Teve um empobrecimento geral da nação, né? Da dívida da nação por causa dessa guerra, muitos morreram, né? Então o exército foi ganhando força e foi se movimentando ali contra essas ideias da monarquia, contra a ideia da monarquia e tendendo a se juntar ao movimento republicano, a luta pela república. Aliás, vão ser os militares que vão fazer a proclamação da república, como nós vamos ver nas aulas à frente, tá? Temos também a questão religiosa, né? O Dom Pedro II também vai entrar em conflito com a igreja, né? Que era outra instituição que mantinha ali a monarquia, né, durante todo o período do Império no poder, né? Essa questão religiosa aí está envolvida com o padroado, né? Vocês já devem ter estudado isso também. O padroado determinava lá que as leis que vinham do Papa tinham que passar pela aprovação do imperador, que era o Dom Pedro II. E aí alguns bispos lá decidem proibir maçons de participar, de serem nomeados como bispos na Igreja Católica.
O próprio Dom Pedro II, que era maçom também, não concorda com isso, e aí temos uma discussão ali entre a igreja, que era contra a maçonaria, e o Dom Pedro II, que era a favor, e essa questão vai fazer com que a monarquia perca também o apoio da Igreja Católica, tá? Além disso, nós vamos ter, durante todo o século XIX, né, uma elite, principalmente a elite cafeeira, ganhando muita importância. Né, uma elite aqui no Oeste Paulista, né, um pedaço do Rio de Janeiro e aqui no sul de Minas. A gente tem uma elite cafeeira, né, os grandes barões do café aí, que estão ganhando cada vez mais importância. O café é o principal produto de exportação brasileiro nesse período, e eles queriam uma maior liberdade também. Então, com o passar do tempo, eles vão tendendo aí a se filiar ali ao movimento republicano também. Tá? Então todas essas questões, quando o império perde, o imperador, né, e a monarquia perde o apoio das elites cafeeiras, perde o apoio do exército e da Igreja Católica, na verdade ele entra em crise ali e ele está a um passo de ser derrubado. Outra coisa que importante também que aconteceu foi o fim da escravidão. Né? O fim da escravidão foi acontecendo aí ao longo do século XIX. Né? Depois da Guerra do Paraguai, grande parte dos soldados aí que foram lutar na guerra e que sofreram muito nessa guerra eram população escravos, né? Que foram enviados para a guerra também, ou ex-escravos, né? E aí começa uma luta, né? Esse empobrecimento, esse sofrimento da população, começa uma luta contra a escravidão, né? Uma campanha abolicionista, ou seja, queria a abolição da escravidão. Os abolicionistas tinha intelectuais, você tinha jornalistas, você tinha médicos, você tinha um monte de gente que vai fazer parte desse grupo, e não eram apenas os brancos, tá? A gente tem a ideia de que os negros estavam, que não fizeram parte desse movimento, né? Que foi um acordo ali entre os brancos, o fim da escravidão no Brasil, mas não, tivemos participação de abolicionistas, líderes abolicionistas negros, né? Descendentes de africanos aí, como, por exemplo, o advogado Luiz Gama, o engenheiro André Rebouças, o jornalista José do Patrocínio e a pianista Chiquinha Gozada, entre outros, né? Entre muitos. Aqui estão a foto de algum desses que eu citei, que são os principais líderes abolicionistas descendentes de escravos, né? Negros aí, que lutavam contra a escravidão, né? Lutava pela abolição da escravatura, tá? Além desse movimento todo, a gente vai ter também uma pressão inglesa, né? Os ingleses também já vinham com uma campanha internacional pelo fim da escravidão, porque eles fizeram a revolução industrial, né? E eles precisavam de gente que recebe salário para comprar os produtos que eles estavam levando para o mundo todo agora, e escravo não recebe salário, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, os ingleses eram contra a escravidão, queriam o fim da escravidão, e aí eles vão pressionar o governo brasileiro. E aí vão ser aprovadas algumas leis aí, por pressão dos abolicionistas, por pressão também dos ingleses, né? E também alguns acordos ali que foram feitos entre os proprietários de escravos com o governo para tentar negociar essa pressão aí. Algumas leis importantes. A Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, ela foi feita por uma pressão inglesa e ela acaba com o tráfico de escravos, né, africanos para o Brasil. Então os navios que vinham lá carregados de escravos da África para o Brasil acabam a partir daí, né, isso passa a ser proibido, e a Inglaterra tinha liberdade inclusive de atacar os navios que tivessem escravos, tal. Então passa a ser uma atividade proibida com a Lei Eusébio de Queiroz. A partir de 1850 não pode vir escravo da África para cá. Mas a gente ainda tem um comércio de escravos aqui dentro do Brasil, né, entre as próprias capitanias. Né? Então, os escravos vão migrar da Bahia para Minas Gerais, de Minas Gerais para a região cafeeira. Né? Então, a gente tem esse tráfico interno aqui de escravos. Depois tivemos a Lei Rio Branco. Né? A Lei Rio Branco também é conhecida como Lei do Ventre Livre, que ela é de 1871, e ela é muito polêmica. Ela determinava que os filhos dos escravos nascidos no Brasil eram livres. Tá, mas até os 8 anos de idade, esse escravo tinha que ficar com o proprietário da mãe. Né? Então a mãe lá, escrava, engravidou, né? Teve o bebê. Até os 8 anos desse bebê, ele tinha que ficar como propriedade ali do dono da mãe. Né? Então não estava muito bem livre assim. Né? Depois desse período, depois dos 8 anos, o próprio proprietário de escravos decidia se ia libertar ele, e aí se ele libertasse ele, o governo pagava uma indenização para ele, ou então se ele ia continuar aproveitando da mão de obra dele, do escravo, até eles completar os 21 anos, para aí sim
ele ser livre, tá? Então, e que foi basicamente isso que aconteceu, né? Apesar da lei estar lá definir que os escravos nascidos a partir de 1871, né, filhos de escravas, seriam livres, isso não acaba acontecendo. Eles estão presos ainda até os 21 anos de idade trabalhando como escravos, né? Porque eles tinham que se sustentar também, né? E, por fim, a lei dos sexagenários. O nome da lei dos sexagenários é Lei Saraiva-Cotegipe, tá? Ela é uma lei de 1885 e ela estabelece que os escravos que fizessem 60 anos iam ser livres, né? E esse é o grande problema, porque o escravo com 60 anos, primeiro que poucos chegavam a ter 60 anos. E quando ele chegava a 60 anos, o proprietário de escravo achava até bom ficar livre dele, porque ele não ia ter mais que dar casa para ele, não ia ter que dar alimento, tratar da doença desses escravos, né? Porque quando o escravo tá, né, ele é uma propriedade, o senhor de escravo ele tem toda a liberdade de usar a violência, mas ele tem que cuidar, ele tem que dar alimentação, ele tem que cuidar das doenças, né? É uma propriedade, é caro. Quando chega aos 60 anos, esse escravo não aguenta mais trabalhar. Então, na verdade, ele significava só gastos para os proprietários de escravos. E essa lei, então, ela vai ser boa para o proprietário de escravo, né? Ó, pô, tô livre desse aí. O cara com 60 anos, senhor que trabalhou a vida inteira, escravo, sofreu violência e tal, agora ele tinha que se virar, né? Então, isso foi muito ruim para os escravos, mas é uma também das leis aí que foram, né, foi progressivamente chegando ao fim da abolição. Os escravos resistiam no Brasil? Resistiam, né? Durante o período da escravidão, a escravidão teve presente no Brasil aí por mais de 300 anos, né? Grande parte dos escravos que foram trazidos da África vieram para o Brasil, tá? O Brasil, o país que recebeu mais escravos aí, junto com os Estados Unidos, foram os dois países que receberam a maior quantidade de número de escravos. O Brasil está bem à frente. Então nós tivemos uma quantidade grande de escravos escravos africanos trazidos, arrancados da sua terra lá, né, tirados da sua família, dos seus filhos, eles eram separados, muitos morriam no caminho, né, quando não morriam no caminho, chegava aqui, o trabalho era sofrido, com violência e tudo mais. É claro que esses escravos tinham também práticas de resistência, né, a essa violência e essa crueldade da escravidão, né? Algumas das formas de resistência são, por exemplo, revoltas, né? Foram poucas as revoltas. A revolta de Malês foi uma das mais importantes, vocês já estudaram. Fugas desses escravos, muitos deles fugiam, e quando eles fugiam, eles formavam os quilombos, né? Os quilombos é uma comunidade, assim, geralmente no meio do mar, lugar escondido, né? Onde os escravos fugidos faziam uma comunidade ali, né, produziam seus próprios alimentos e tal, virava uma vila ali feita pelos próprios escravos. Né? Essa imagem que está aí aqui no slide é uma imagem de um quilombo, né, simulando ali um quilombo. Inclusive, curiosidade, a nossa região aqui, Guaxupé, Muzambinho, né, Guaranésia, as cidades aqui em volta, todas fizeram parte lá no século XVIII de um grande quilombo chamado Quilombo Campo Grande, tá? Aqui fazia parte, era um quilombo que tinha era uma união dos quilombos, tinha vários quilombos federados a ele ali, e a região nossa aqui então começou a ser povoada como quilombos, tá? A área de escravos fugidos que vinham para cá. Depois teve uma expedição do governo que acabou com esses quilombos todos, né? Muitos foram mortos, tal. Mas essa curiosidade, pouca gente sabe disso, que nós vivemos em uma área que antigamente foi um quilombo, né? Então, as formas de resistência escrava eram essas, formação de quilombos, né? Também a desobediência, muitas às vezes tinham que, se não aguentavam a violência, se suicidavam, né? As mulheres, quando ficavam grávidas, às vezes praticavam o aborto para que o filho dela não sofresse a tristeza e a violência da escravidão, né? Ela preferia fazer o aborto ali do que ter um filho que ia ser escravo. E também existia uma coisa que é chamada de banzo, né? O banzo era um sentimento de melancolia, né? Os escravos às vezes eram atingidos por uma tristeza ali, uma saudade, né, da família, do território, da terra natal deles, tal. E aí eles ficavam melancólicos, como se fosse uma depressão, tá? E aí eles não rendiam no trabalho, tal. Isso aí ficou conhecido como banzo, né? E foi também uma resistência dos escravos aí a essa violência da escravidão, certo? Enfim, depois de todo esse movimento abolicionista, dessas leis todas que nós falamos, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão então foi extinta no Brasil e foi promulgada a Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel, que era regente porque o imperador pai dela estava viajando.
Lei Áurea, na verdade não foi boa para ninguém, né? Porque os proprietários de escravos reclamaram porque a Lei Áurea estabelecia que acabava a escravidão no Brasil a partir daquele dia, os escravos estavam livres e eles não iam receber nenhuma indenização, que era o que eles queriam, né? Vou libertar meus escravos, mas eu quero receber um dinheiro do governo. Isso não aconteceu. E também a Lei Áurea não deu condição nenhuma para que os escravos se estabelecessem, né? Eles então, do dia para a noite, tiveram que arrumar um lugar para morar, né? Para sobreviver, né? Arrumar emprego e tal. E nós tínhamos uma questão muito, o preconceito muito grande no Brasil, né, de empregar escravos, ex-escravos aí, né, como mão de obra assalariada, e nós tínhamos a chegada de imigrantes. Nesse momento no Brasil estava chegando imigrantes italianos, imigrantes europeus, que vinham trabalhar nas fazendas de café, já como substituição dos escravos aí num projeto nacional que existia na época, tá? Então, a Lei Áurea não foi boa nem para os... É claro, acabou a escravidão, mas não deu condição com que os escravos criassem uma vida, né? Fizessem uma vida, então eles ficaram jogados à marginalidade aí, tá? E os proprietários também não gostaram. E aí nós temos então com o fim da escravidão, o fim da escravidão foi em 1888, um ano depois, 1889, acabou a monarquia, tá? Então, né, temos a proclamação da República. Então, ela ainda sustentou muito a monarquia, tá? Com o fim da escravidão, nós temos aí a insatisfação dos proprietários com o processo que foi feito. Nós temos o conflito com a igreja, que eu já falei para vocês, a insatisfação do exército lá com a questão militar, os militares queriam uma participação maior no governo, né, depois da Guerra do Paraguai, e também tivemos também um movimento republicano, né, um movimento aí que vai ganhando força, agora com esses setores todos que estavam insatisfeitos com a monarquia, vão se juntando nesse movimento republicano, né, que queria uma nova forma de governo, mais moderna, né, eles associavam a monarquia com uma coisa do passado, agora nós temos que ser uma república e tal. Esse movimento vai ganhando força, né, e aí os militares vão fazer um movimento, vão liderar um movimento, né, que foi um golpe aí, né, de Estado, né, eles vão tomar o poder e vão proclamar a república, mas isso já é assunto para a nossa próxima aula, ok? Vou passar para vocês aí as atividades que vocês têm que fazer sobre essa matéria que está lá no PET, tá? Vocês têm que fazer e me enviar, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês.